O texto de agora, que vamos analisar na série Texto e Contexto, é um texto polêmico. É um texto que muitas pessoas utilizam para validar um costume que tem se generalizado cada vez mais. Um costume que tem sido aprovado até mesmo pelas câmaras legislativas dos mais variados países em todo o mundo. O texto está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. E nós vamos ler agora esse texto. E vamos analisá-lo dentro de seu devido contexto. Melhor, Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11 agora. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Olha só, aqui tem um aspecto de intimidade, de dormir junto e de se esquentar em seu envolvimento corporal. Mas um só, como se aquentará? Versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ah, meus queridos, estes versículos eles têm sido interpretados por muitas pessoas como dando anuência, como corroborando a prática da homossexualidade, a prática do casamento homossexual, das relações íntimas entre pessoas do mesmo sexo. Mas a pergunta que precisamos fazer ao ler esse texto é a seguinte: está realmente esse texto aprovando as relações sexuais? A palavra de Deus aprova esse tipo de atitude? Precisamos ter muito cuidado ao tomar essa conclusão através desse texto. Porque mesmo embora ele diga aqui que dois dormindo juntos, eles vão se esquentar um ao outro, aqui não está dizendo. Aqui não está falando de relação sexual. Aqui não está falando que um homem pode dormir com outro homem, mesmo embora ele use as expressões aqui no masculino. Se dois dormirem juntos, não está falando se duas. Se dois dormirem juntos, se dois indivíduos. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Esse texto, meus amados, ele não está falando de sexualidade, ele está falando de apoio, ele está usando uma ilustração para mostrar que a união ela é um fator importante nas relações humanas. Não podemos usar esse texto para endossar relações sexuais, porque não é isso que ele está dizendo. E para comprovar isso, eu quero ler aqui com vocês
outros dois textos da palavra de Deus. Um deles está no Antigo Testamento e outro está no Novo Testamento. O primeiro é Levítico 18, versículo 22, que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. O capítulo 18 de Levítico, ele está tratando do assunto das relações sexuais ilícitas. E dentre elas está a relação homossexual, ou seja, de pessoas do mesmo sexo. O capítulo 18 de Levítico também aponta várias outras relações sexuais que são condenadas por Deus, como as relações entre parentes chegados, relações de zoofilia com animais e uma série de outras relações sexuais. E entre elas, o versículo 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. E o outro texto, ele está em Romanos, capítulo 1, versículo 26. Romanos, capítulo 1, versículo 26, meus amados. A partir do versículo 26 ali de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo, então, ele começa a descrever um determinado tipo de atitude que é considerada por Deus como abominável. Ou seja, se você quer seguir a Deus, se você quer seguir este livro por completo, você precisa entender que Deus não aprova as relações homossexuais. Você pode até escolher viver assim. Deus, ele te dá o livre-arbítrio de você decidir o que você quiser para a sua vida. Mas saiba você que Deus não aprova essa atitude. E aqueles que a cometem, eles serão julgados por Deus como transgressores. E em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante, diz o seguinte: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Verso 27 agora. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olha, meus amados, então aqui está falando de homens que estão se inflamando na sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpezas. E aqui diz que a recompensa que eles vão receber em si mesmos, a recompensa que convinha ao seu erro. Ainda no final do texto está falando que isto é um erro e que trará consequências. Ah, meus amados, eu falo isso não porque eu odeio os homossexuais, as lésbicas, os LGBTs. Não, eu não odeio. Eu não odeio vocês. Eu estou aqui trazendo uma palavra de arrependimento, uma palavra de exortação da parte de Deus, para que vocês se arrependam, porque Deus, ele quer oferecer a vocês um prazer, uma satisfação muito mais plena do que aquela que vocês acham que podem obter através dessas práticas. E aqui no livro de Apocalipse, no último capítulo, no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 15, nós lemos o seguinte: mas ficarão de fora da cidade santa, os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas,
os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem um outro texto que eu não encontrei aqui agora no momento, mas eu vou colocar aí na tela para vocês depois, que ele fala também que os efeminados, os sodomitas, eles ficarão de fora do galardão eterno. Então, meus amados, eu fiz esse vídeo não para atacar você por causa da sua opção sexual. Não foi para isso. Mas foi para mostrar a você qual é o testemunho verdadeiro da palavra de Deus com relação a essas práticas. E eu espero que Deus ilumine a sua mente, abra o seu coração e você aceite a palavra de Deus. Porque muitas pessoas, meus amados, já estão se arrependendo dessas práticas e se voltando para Deus, porque o fim de todas as coisas está próximo. E Deus tem um prazer que você não consegue medir, inigualável para te oferecer. Mas se você continuar buscando prazer nas coisas que só dão desprazer, que só trarão infelicidade, infelizmente, você abrirá a mão do prazer eterno que Deus e o seu Filho unigênito prepararam com todo amor e carinho para lhe oferecer. Espero que Deus abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo. Peço que você compartilhe com um amigo, com um parente, com um irmão que você sabe que tem esse costume, esse hábito, essa prática, essa opção, para que, quem sabe, Deus de certa forma fale ao coração daqueles que abrirem o coração para ouvir esta palavra da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos, com muito amor e carinho, de seu amigo e irmão em Cristo, Roberto Mateus da Costa, aqui do canal Mais Uma Voz.